um vídeo pra vocês de manhwas com um tema de reencarnação e isekai que fossem um pouco diferentes e que a gente não encontrasse muitas pessoas falando. Você talvez não tenha lido alguma dessas histórias e possa aproveitar aí em um final de semana pra você ler quando você tiver um tempo. Aí finalmente eu achei histórias maravilhosas de uma scan super parceira que veio falar comigo pra divulgar as histórias deles pra vocês lerem diretamente com eles. Então fica até o final do vídeo que a terceira indicação vai valer muito a pena e eu nunca vi uma protagonista que reencarna naquele personagem em específico. Eu até tava procurando e aí eu achei ele hoje, no momento que eu vim gravar esse vídeo. Eu até mudei meu roteiro pra encaixar essa história pra indicar pra vocês. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trago aí histórias com o tema de isekai, que é quando a nossa protagonista tá lá bem de boas não, né? Porque geralmente ela morre e ela vai parar num mundo de fantasia e ela precisa se adaptar lá dentro. Ela geralmente nasce como a vilã ou um personagem que vai morrer, ou um personagem coadjuvante, secundário, que não importa na novela que ela tá reencarnando ali. E como eu já falei, esse é um vídeo em parceria com a Cerise Scan, que é uma equipe que traduz essas histórias tão maravilhosas pra gente. E essas histórias que eu vou falar nesse vídeo são todas dessa Scan. Então se você quer ler alguma dessas histórias que eu indicar aqui, pega o nome dela e joga no site delas. O site delas é Cerise Scan e vocês vão poder ler diretamente do site delas. Isso apoia muito o trabalho delas e vai facilitar com que elas tragam mais histórias e que motivem mais elas, porque vocês consomem diretamente da plataforma delas, de onde elas publicaram, elas colocaram o texto. Agora eu vou indicar pra vocês as histórias que eu separei aqui no meu computador, no meu roteiro, e a primeira delas se chama Eu Vou Apenas Viver Como Uma Vilã. Antes de eu receber mensagens das meninas lá da Scan, eu já tinha lido essa história e eu já tinha gostado muito dela. Por mais que o primeiro capítulo ele foi meio confuso e eu pensei, vou parar porque eu não entendi muito bem, eu preciso ler outras coisas. Daí o que eu fui fazer? Eu fui lá e li mais um capítulo. E aí eu li mais um. E aí eu não conseguia parar de ler, porque a história é muito boa depois que você pega o ritmo dela e você não quer parar de ler. Como eu falei, todas vão envolver reencarnação e aqui a nossa protagonista, antes de reencarnar, ela acaba morrendo em um acidente de avião e reencarna dentro de uma história. E essa história se chamava Lady Catherine. Catherine é a protagonista, é tipo um harém reverso, né, onde a Catherine ali tem um monte de boy ali pra ela e um desses boys é o príncipe herdeiro, que é o nosso, digamos assim, noivo da pessoa que a nossa protagonista reencarnou. Com certeza, a nossa protagonista, a pessoa que está contando a história pra gente, vai reencarnar no pior personagem e ela reencarna na vilã Ivéria. Aí quando ela reencarna na Ivéria, o príncipe herdeiro já tá pistola com a vilã, porque o príncipe herdeiro ama a Catherine e disse que a Ivéria, que é a nossa vilã, tentou cometer assassinato, tentou matar a Catherine. Então a Ivéria, que é a nossa protagonista, né, a vilã, ela já tá sendo punida. E aí no começo da história ela já é mandada pra um lugar totalmente isolado, que é muito frio e que não tem madeira que pegue fogo para aquecer as casas. Então é um lugar muito inóspito, as pessoas são pobres, não é uma área desenvolvida porque o frio barra qualquer tipo de desenvolvimento. Então, como castigo por tentar assassinar a protagonista, a nossa vilã, que acabou de reencarnar, já está sendo mandada para esse lugar como punição. E aí, né, o príncipe herdeiro ia ficar no final da história com a Catherine, mais assim, o pouco que eu já vi da Catherine, já odiei aquela protagonista, que vai meter o bedelho onde não é pra meter. Desgraça, velha. Não é pra ir lá e ela vai. Mas enfim, vocês vão entender quando vocês forem ler essa história. Então, né, como a nossa vilã, ela leu a história, ela sabe que se ela invocar um nome, ela vai conseguir ter acesso à chama azul, se eu não me engano. Não é bem chama azul, é fogo azulado, que se ela invocar um nome ali, ela vai ter um ser de poder ali que vai ajudar ela. E aí ela invoca esse nome, porque como ela já leu a história, ela sabe. E aí ela fala pro cara, então, eu te invoquei, você é super poderoso, e aí eu quero que você acenda a lareira. E o cara assim, pô, eu pensei que você tinha me chamado aqui pra nós ir pra guerra, pra gente matar geral, pra gente exterminar o mundo, pra você ser a imperatriz, pra gente colocar você no trono, pra você se vingar. E aí a Ivéria, que só quer viver de boas, fala, não, eu só quero que você acenda a lareira. Aí ele vai lá e acende a lareira pra ela, já que agora ela virou a mestre dele, enfim, virou ali a dona dele, não sei como é que eu posso dizer isso. Ela fala, tá bom, agora você pode ir embora, você já acendeu a lareira, eu tava morrendo de frio e você, tipo, vai embora. Ele fala que o contrato que eles fizeram, quando ela chamou o nome dele, é perpétuo.
ele não vai poder ir embora, ele vai ter que ficar ali. Ele vai ter que se alimentar, senão ele vai meio que ficar louco. E ele se alimenta de prazer, seja carnal, seja mortes. Então ele vai pra guerra ou ele faz outras coisas que vocês vão entender ao verem a história. E é muito boa, juro. A segunda indicação que eu trago pra vocês também é um pouco mais famosa, que é Seduzindo o Pai do Vilão. Essa história eu já tinha visto bastante tempo atrás, ela tava na minha lista. Aí eu li um pouco dela, não tinha mais capítulos traduzidos, e aí veio um combo bem grande. E aí eu fui ler tudo, e aí eu acho que eu tô no capítulo, não sei, 80 e poucos, não sei. Eu li assim, a maioria dos capítulos que estavam disponíveis. E até onde eu li, gente, é maravilhosa. É uma história muito mais fofa. Vai contar a história da protagonista, que acabou de reencarnar também. Tô vendo o nome dela, gente, porque é um nome assim muito esquisito. É Ienica. Ela é uma princesa, tá? Ela é a segunda princesa do reino de Lebogni. Alguma coisa assim, acho que o autor tava meio inspirado na hora de escrever os nomes desses caras. A história que ela acabou de reencarnar, porque ela reencarnou numa novel, se chama Britney Quer Ser Feliz. E basicamente a Britney, que é a protagonista, ela é filha da sua irmã mais velha, que tá grávida naquele momento que ela acabou de reencarnar ali. E ela sabe que nessa história, na verdade, é tudo tragédia. É sobre os protagonistas enfrentando traumas que seus pais passaram. Ou seja, a irmã dela mais velha vai se dar mal, o pai do vilão, que é o protagonista, também vai se dar mal, todo mundo vai se dar mal nesse meio termo. E ela sabe que para ela evitar esses conflitos, ela precisa evitar que esse imperador, que é o pai do vilão, que ela vive chamando ele de pai, mas o nome dele eu até separei aqui pra vocês, é Iridian, mas toda vez que a nossa protagonista vai chamar ele, ela fala pai, é muito tipo, o que tá fazendo, guria? Ele, né, que é o imperador, ele vai raptar a irmã mais velha dela. E aí ela fala, tipo, não vou deixar que levem ela pra outro reino. Só que assim, a Mané não se dá conta que ela também era uma princesa e que ela também podia ser raptada. Então ela é levada no lugar da irmã. Ela vai fazer de tudo pra que esse imperador se apaixone e se case com ela, porque aí ele não vai ter o filho, que vai ser o vilão, que vai destruir todo mundo e que vai matar o próprio pai. E ela vê uma solução de: vou seduzi-lo, ele vai se casar comigo e aí ele não vai ter um filho, uma mulher doida que vai virar o vilão e que vai matar todo mundo e tragédia pra tudo que é lá. A terceira indicação que eu falei que eu comecei a ler hoje, então eu li bem poucos capítulos e quando eu comecei a ler a história eu já vim colocar aqui pra indicar pra vocês, e todas são da mesma scan, e é Eu Sou a Ex-Namorada de um Soldado. Essa daqui, por que eu digo que ela é diferente? Porque de todas as histórias que eu li, e olha que eu já li bastante coisa, a primeira vez que eu vejo que a nossa protagonista reencarna na história, né, que a história, se não me engano, se chama A Noiva do Herói. Ela reencarna nessa novel, nessa história, e ela reencarna como a própria protagonista. E assim, é um pouquinho diferente de uma protagonista do jeito que eu queria ver, porque ela é a protagonista, mas ela não é o centro das atenções. Quem é o centro das atenções é o seu namorado, é o seu soldado, né? Ele tá no harém reverso, não, ele tá no harém, né? Harém reverso é quando é pra mulher, mas ele tá no harém, ele tem a namorada dele, mas ele tem outras garotas que ficam atrás dele, tem outras mulheres indo atrás dele. Ele é o protagonista, só que a nossa protagonista reencarnou na protagonista também. Em vez dela reencarnar na vilã, ela reencarnou na pessoa que vai se dar bem no final, entendeu como? Então é um pouco diferente da mecânica de outras histórias. Mas, bem no comecinho da história, que foi onde eu li, basicamente a nossa protagonista, ela dá um pé na bunda desse soldado e fala, viu? Você tá caindo de asa nessas outras gurias aí, e eu tô aqui só aceitando você me traindo e, tipo, dando em cima dessas outras gurias. Eu não vou levar isso no bem bom, entendeu? Eu não sou esse tipo de pessoa que aceita essa atitude. Então ela dá um pé na bunda dele e começa a trabalhar pra ganhar dinheiro. E bem pouco da história, não tem muito o que falar sobre ela, mas eu também indico pra vocês. A quarta eu comecei a ler, aí eu parei porque não tava no clima, eu tava lendo muita história parecida, e aí eu me cansei, aí eu falei, não vou mais ler. Daí eu peguei um dia de novo, fui ler, porque eu vi o nome, assim, nas minhas listas e, sei lá, achei bonito o desenho de novo e fui ler, e aí eu gostei bastante da segunda vez que eu tentei insistir na história e ler, que é A Vilã é uma Marionete. O desenho é muito bonito dessa história, então já pela arte vale a pena você dar uma chance pra ela, se você ainda não conhecia. Eu acho que dentre essas, Seduzindo o Vilão, A Vilã é uma Marionete, são as mais famosas que eu trouxe pra vocês, são as que mais comentam por aí, mas essa daqui, a nossa protagonista, foi assassinada e daí ela foi traída pelo próprio irmão, tipo, o irmão usava ela era
louco de inocente, só se importava com festas e com joias e foi manipulada pelo irmão que assumiu a posição de imperador. E ela morre e ela vai reencarnar, mas ela não vai reencarnar a mesma pessoa, né? Uma pessoa vai entrar dentro dela, que é a nossa verdadeira protagonista. Eu acho que ela morreu assassinada. Nossa protagonista, ela reencarna, ela entra dentro do corpo da Caiana e ela começa a viver de forma diferente. E assim, diferente das outras histórias, o cara que traiu ela não busca vingança, ela busca ajudar ele para que ele não use ela e aí ele forneça a liberdade que ela tanto quer. Lembrei de uma história que tem... Ela só quer ser livre. Nossa, gente, tinha uma história que eu queria indicar pra vocês, esqueci dela. Fica pra próxima, porque eu lembro de uma história agora que ela também só quer ser livre. Viajei agora na maionese, mas enfim. E aí ela pega e começa a ajudar o irmão, começa a dar amor pra ele, começa a dar carinho. E aí ela era muito... Ela, não ela, né? A Caiana de verdade. Apegada a um duque, ela queria muito se casar com esse duque, só que esse duque, tipo, tava um pouco se lixando pra ela. E aí nessa vida agora, né, que a Caiana reencarnou como a nossa protagonista, né? Ela vai pegar e dar espaço pro duque, vai falar, tipo, eu não te quero mais, eu não gosto mais de você. E aí o que o duque faz? Vai atrás, né? Isso aí acontece com a natureza masculina, mas vai atrás. E aí ele tem um problema muito sério, que ele não consegue toque humano, ele não consegue suportar o toque humano, porque ele tem um problema ali, meio não, né? Um problema mental, que toda vez que alguém toca nele, ele acha que aquilo é sujo, que aquilo é nojento, e ele tem esse problema com higiene, e aí ele tem muito problema, então, tipo, demonstrar amor, e a Caiana sabe. Então ela já mantém distância dele por causa disso. E a última história, mas não menos importante, e a mais bonita que eu vou recomendar pra vocês aqui nesse canal lindo e maravilhoso, que é... Eu li ele recentemente, eu vou traduzir aqui o nome pra deixar em português, gente. O único perfumista do tirano. O único perfumista do tirano. Você faz assim uma divisão do tipo, histórias que eu vou ler só por causa que é bonita, histórias que eu vou ler só por causa que é vilã. Essa vai entrar no teu top aí porque ela é muito bonita. Meu Deus do céu. Cada desenho, cada perfume, cada essência. E é muito interessante, porque acontece, a nossa protagonista, ela também vai incorrer reencarnação. E na sua vida passada ela morreu em um leito de hospital, em um leito de UTI, ali sozinha. E todos os sonhos que ela tinha foram frustrados porque ela não conseguiu realizar nada e acabou morrendo por alguma doença no hospital. Ela entra dentro de uma história que ela sabe que ela entrou na vilã, que daqui a alguns dias, daqui a algum tempinho ali, ela vai morrer já no começo da história. Ela nem é aquela vilã que ia atazando a vida de todo mundo até o final, não, ela já vai morrer. E aí, pra evitar isso, ela precisa se afastar de quem vai matar ela, né? Quem vai matar ela, se não me engano, é um duque. Nem lembro mais se é um duque. Eu acho que é um duque. E aí, esse duque, ele tem um problema, que se ele ficar sem uma certa substância, ele se torna um assassino louco, ele se torna um cachorro louco, até acho que ela usa essa expressão. E a única pessoa que consegue fazer esse perfume que ele precisa tanto com essa substância é a nossa protagonista. Ela usava esse negócio de eu forneço o perfume e você finge que é meu namorado, finge que é meu noivo, você fica comigo. E aí quando a nossa protagonista reencarna e vê que as coisas já estão andando pra morte dela, ela fala, então, eu gostava de você, agora não gosto mais, vamos terminar, eu continuo te mandando o perfume, você me paga e a gente não precisa ter nenhuma relação. E aí ele acha muito estranho no início, gente, meu Deus, homem bonito, roupa bonita, desenho maravilhoso, impecável, gente do céu, cada cenário dessa história é maravilhoso, meu Deus, não tem nem outra palavra pra dizer quão linda é essa história. E aí ela começa a desenvolver perfumes, ela começa a explorar mais coisas, porque na outra vida passada dela ela gostava muito de química.